Prontinho. E aí, o que vocês acharam? Simulado fácil, difícil, mais ou menos? Sei que 1 minuto é um tempo aí bem restrito, né? É justamente para treinar aí a gestão do tempo. Bom, no próximo bloco nós vamos corrigir essas questões juntos, não saia daí. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Fácil, difícil, mais ou menos? Bom, a gente vai começar agora a sequência aí das questões novamente para que a gente consiga corrigir juntos, né? E vocês podem deixar as dúvidas aí no chat, que eu vou fazendo alguns intervalos, né? A gente vai, como eu falei para vocês, a gente vai corrigir questão a questão com a vinheta. Então, nos intervalos eu vou dar uma olhadinha para o chat. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar que a gente esclarece aqui. Ok? Vamos corrigir? Preparados? Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir juntos agora essa questão da Santa Casa da Misericórdia de BH, ano de 2022, tela cheia. A questão fala o seguinte: os atributos da APS representados como a atenção a todos os problemas e contexto em que a pessoa está inserida e entender e valorizar a cultura e hábitos que a população é descrita de forma a facilitar a relação com as pessoas são, respectivamente, e aí a banca queria que você apontasse aí qual é esse atributo que está aqui em laranja e qual é esse atributo que está aqui em azul. Bom, primeiro ponto fundamental é você conhecer os atributos da APS. Quem são eles? Nós temos 2 tipos de atributos. Temos os atributos essenciais e os atributos derivados. Os mais importantes são os essenciais, porque eles são aqueles que não podem faltar na APS. Mas a gente também tem os derivados. Entre os essenciais, longitudinalidade, integralidade, acesso ao primeiro contato e coordenação do cuidado. E os derivados, orientação familiar e comunitária e competência cultural. Vamos falar sobre eles rapidamente. Quando a gente fala em coordenação da atenção ou do cuidado, nós estamos falando da capacidade da atenção primária à saúde e do médico de família em se comunicar com os outros pontos de atenção de uma rede de atenção em saúde. Por exemplo, você trabalha em uma unidade básica de saúde, mas houve a necessidade de encaminhamento do seu paciente para a unidade secundária, para o cardiologista ou para o pneumologista e assim por diante. Você não perde esse paciente de vista, você se comunica com esses outros profissionais para que você consiga entender qual é o tratamento que o seu paciente está realizando nas outras unidades. Isso é coordenar o cuidado. Por isso que aqui a UBS está em contato ou com o hospital, ou com a unidade especializada, né, ambulatório de especialidades e assim por diante. A integralidade é você olhar aquele paciente como um todo, o famoso biopsicossocial. Você vai olhar todos os setores da vida dele. Acesso ao primeiro contato significa o seguinte: a atenção primária à saúde, a APS, ela é a porta de entrada do SUS e essa porta precisa estar aberta sempre. Então a gente precisa garantir que o paciente, quando procura a gente, inclusive em casos agudos, que ele seja recebido, que ele consiga entrar no sistema por meio da APS. Então isso quer dizer acesso ao primeiro contato. Quando é uma emergência, a gente absorve esse paciente, classifica o risco e, se for necessário, a gente encaminha ele para outra unidade. Eu sei que na prática isso é mais difícil de acontecer, mas essa é a teoria e é isso que cai na prova. E longitudinalidade é você acompanhar aquele paciente, aquela população ao longo do tempo. Entre os atributos derivados, competência cultural é você entender os hábitos e a cultura daquela comunidade. Orientação familiar, você vai levar em consideração a estrutura familiar do seu paciente. E orientação comunitária significa você entender como aquela comunidade está estruturada do ponto de vista dos equipamentos sociais. Quantas creches existem, quantas escolas existem, tem locais para lazer, tem igreja, tem parques, né, tem associação de moradores. Você entende a estrutura daquela comunidade e como você pode utilizar aquilo a seu favor no planejamento em saúde. Ok? Bom,
O primeiro atributo aqui citado pelo enunciado é a atenção a todos os problemas e contexto em que a pessoa está inserida. Isso nada mais é do que integralidade, você vai olhar aquela pessoa como um todo. E o segundo atributo é entender e valorizar a cultura e os hábitos daquela população. Quando você fala em entender cultura e hábitos, você fala necessariamente de competência cultural. Se fosse orientação comunitária, a questão descreveria aqui, essa comunidade ela tem uma igreja, ela tem um local ali onde as pessoas vão se divertir, um parque de lazer, né, um parque de diversões, ou um shopping, um cinema. Você entenderia a estrutura física da comunidade. Então essa é a diferença. Orientação comunitária, você entende os equipamentos sociais e a estrutura física, digamos assim. Competência cultural, você entende os hábitos e a cultura. Então, a gente está falando de integralidade e competência cultural, você encontra esses dois atributos aqui na alternativa B, ok? Se você permaneceu com qualquer dúvida, só mandar mensagem que eu estou à sua disposição. Um grande beijo e até a próxima questão. Pessoal, rapidamente, entenderam como é que vai ser a dinâmica, né? A gente vai questão por questão, como se nada tivesse acontecido, como se fossem independentes, porque esses vídeos vão subir depois lá para o nosso banco de questões. Beleza? Deixa eu ver aqui se vocês estão com dúvidas. Questão 1, integralidade e competência cultural. Isso aí, Adria. Mandou bem, é isso aí. Né? As pessoas confundem muito, né, a competência cultural com a orientação comunitária. Mas a diferença é essa. Competência cultural, hábitos e culturas. Orientação comunitária lembra da estrutura física mesmo, de como aquela comunidade está organizada. Ok? Vamos então para a próxima questão. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir agora essa questão aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, ano de 2022, tela cheia. A questão fala o seguinte: assinale a alternativa que indica corretamente a sequência das medidas de associação mais adequadas para os seguintes estudos epidemiológicos: estudo transversal, ecológico, caso controle e coorte. Aqui a banca forneceu 5 assertivas. Então vamos lá. Primeiro ponto fundamental é você lembrar os estudos epidemiológicos, né? Aqui a banca citou 4 estudos. Bom, quando a gente fala em estudos transversais, nós estamos falando sobre os estudos que avaliam a população em um único momento de uma linha do tempo. Não é à toa que esse estudo é chamado de transversal ou seccional, porque é como se fosse um plano seccionando essa linha do tempo em um determinado ponto, porque aquela população é avaliada em um único momento de uma linha do tempo. Quando a gente fala de estudos transversais, a medida de frequência que a gente utiliza para avaliar o desfecho é a prevalência. Então, naturalmente, estudos transversais utilizam como medida de associação a razão de prevalências. Mas a gente também pode usar o odds ratio. Pois é, isso já caiu na prova de residência médica. Então, estudos transversais também podem utilizar odds ratio, ok? Quando a gente fala dos estudos longitudinais, estamos falando sobre os estudos que avaliam a população ao longo do tempo. E geralmente nós temos 3 estudos longitudinais: ensaio clínico, coortes e estudos de caso controle. Os ensaios clínicos e as coortes, eles conseguem aferir a incidência. E justamente porque eles conseguem aferir a incidência, eles conseguem calcular medidas de risco, como risco relativo, risco atribuível, redução absoluta do risco e assim por diante. Os estudos de caso controle, apesar de serem longitudinais, eles não conseguem aferir a incidência. Por quê? Porque quando você chega na comunidade, os casos já estão presentes e você não tem ideia da população inicial que originou aqueles casos, né? E como você não tem ideia da população inicial, você não consegue calcular incidência, não consegue calcular medidas de risco. Beleza? Os estudos ecológicos, eles são um tipo de estudo à parte, porque eles utilizam dados agregados. Então, a gente consegue pegar as informações já prontas em um sistema de informações. Você tem acesso à média final do grupo e não tem acesso aos dados individuais. Então, em teoria, a gente consegue calcular qualquer tipo de medida nos estudos ecológicos, porque a gente pega essas informações prontas. Mas, de forma geral, a medida mais utilizada para os estudos ecológicos é a correlação, ou seja, a gente verifica o que acontece com o desfecho com
conforme a exposição aumenta. Nesse caso aqui, vou jogar na tela cheia, observa que a gente está relacionando a ingestão de gordura com a taxa de incidência aqui de câncer de mama, tá? A taxa de incidência de câncer de mama a cada 100 mil mulheres. Observa que quanto maior for essa ingestão de gordura, coincidentemente, né, países com maior ingestão de gordura apresentam maiores taxas de incidência aí de câncer de mama. Então, uma correlação é isso, você consegue entender se conforme a exposição aumenta, o desfecho aumenta ou diminui, certo? Isso é muito empregado nos estudos ecológicos, ok? Voltando então aqui para a questão, olha a sequência que ele colocou. Primeiro ele colocou um estudo transversal. Estudo transversal, né, até que se prove o contrário, nas provas de residência médica a gente utiliza razão de prevalências, embora ele também possa utilizar odds ratio. Segundo estudo foi ecológico, prioritariamente correlação. Terceiro estudo que ele colocou aqui, caso controle. Caso controle utiliza odds ratio. E coorte? Coorte vai utilizar qualquer medida de risco, mas principalmente risco relativo. Onde você encontra essa sequência aqui? Na alternativa B. Razão de prevalências, estudo transversal. Correlação, estudo ecológico. Caso controle, vai utilizar o odds ratio porque ele não consegue calcular incidência, não consegue calcular medidas de risco, e aí você estima pelo odds ratio. E estudos de coorte, você utiliza qualquer medida de risco e a principal é o risco relativo. Então, gabarito, alternativa B. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem que eu estou à sua disposição. Vejo você na próxima questão, não saia daí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir agora essa questão da Associação Médica do Paraná, ano de 2022, tela cheia. A questão fala o seguinte: a única forma de erradicar ou reduzir a propagação de uma virose epidêmica, a exemplo da Covid-19, é pela vacinação abrangente da população. Para testar as vacinas, o melhor desenho de estudo é, veja bem, ele quer saber qual é a metodologia que você precisa utilizar para testar vacinas. Você está testando, né, uma intervenção em saúde. A gente, quando fala em intervenção em saúde, quando a gente fala em testar fármacos, medicamentos e vacinas, a gente tem que lembrar imediatamente dos estudos experimentais. E para as provas de residência médica, a gente costuma trabalhar com 3 tipos de estudos experimentais, que são os estudos descritos aí na literatura epidemiológica. São eles: ensaio clínico, ensaio de campo e ensaio comunitário. Qual é a diferença entre eles? A gente já vai falar a seguir. Mas observa que aqui, entre as alternativas, você só tem um tipo de estudo de intervenção citado aqui, que foi justamente o ensaio clínico. Os demais estudos citados aqui, transversal, caso controle, coorte, populacional ecológico, são todos observacionais. Então, se você quer testar uma vacina, você tem que usar, nesse caso aqui, o ensaio clínico. Então, o gabarito é a alternativa D. Mas, Bárbara, se tivesse aí qualquer outro estudo de intervenção além do ensaio clínico, tivesse aí ensaio clínico na alternativa D e o ensaio comunitário na alternativa E, como é que eu conseguiria diferenciar? Da seguinte forma: geralmente os ensaios clínicos a gente utiliza para populações clínicas. Nós estamos trabalhando com pessoas doentes, por exemplo, uma população com artrite reumatoide, uma população com neoplasia, né, uma população com fibromialgia, e nós estamos testando tratamentos. Já o ensaio de campo e os ensaios comunitários, geralmente nós testamos intervenções profiláticas, como é o caso da própria vacina. Mas no dia a dia a gente acaba chamando o ensaio de campo, que seriam os ensaios onde a gente testa a vacina, a gente acaba chamando eles de ensaios clínicos, não tem jeito. Então é isso que as provas de residência falam. Mas na prática mesmo, assim, na teoria, né, ali, o conceito correto seria: ensaio de campo é aquele que testa a vacina. Mas a banca não colocou isso aqui. E para diferenciar um ensaio de campo de um ensaio comunitário, o ensaio de campo utiliza dados individuais, enquanto o ensaio comunitário utiliza dados agregados. Beleza? Então é assim que você diferenciaria caso aparecessem aí mais de um estudo de intervenção na prova, ok? Mas para essa questão aqui só apareceu o ensaio clínico, então gabarito, alternativa
D. Se você permaneceu com qualquer dúvida, é só me mandar mensagem que eu estou à sua disposição. Vejo você na próxima questão, não saia daí. Olá, estrategista, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma questão aqui do nosso banco de questões. Nessa questão aqui da Unesc, ano de 2022, o examinador queria saber sobre declaração de óbito. Vamos ler juntos, tela cheia. Um trabalhador da construção civil de 38 anos deu entrada em um pronto-socorro devido a uma queda por acidente do quarto andar de um prédio em construção. Após o exame pela equipe médica, ele apresentava aí coma neurológico e sinais de hipovolemia, ou seja, esse cidadão, ele caiu aí do quarto andar, provavelmente teve aí um politraumatismo, né, com hemorragia, aquela coisa toda. Cerca de 1 hora depois, após a admissão do paciente, ele teve uma parada cardiorrespiratória irreversível. Após a autópsia, foi constatado traumatismo crânioencefálico, e essa grafia aqui é da própria questão, tá, pessoal? A gente não mudou. De tórax, fraturas em membros inferiores, além de importante hemotórax. A quem compete preencher e assinar a declaração de óbito? Então, veja bem. Esse paciente, ele sofreu uma queda, ele acabou falecendo, então quem deve preencher a sua declaração de óbito? Primeiro ponto fundamental é você entender que, segundo a portaria de número 116, que é aquela que vai regulamentar, né, os conceitos referentes à emissão da declaração de óbito, a gente costuma dividir os óbitos em naturais e óbitos causados aí por causas externas. Quando a gente tem um óbito natural, tudo vai depender, né, de onde esse paciente faleceu. Ele faleceu no domicílio, ele faleceu no hospital, ele tinha assistência médica ou não tinha. Dependendo, a gente vai ter aí o médico plantonista assinando a declaração de óbito, ou a gente vai ter o médico da estratégia de saúde da família, ou então a gente vai encaminhar para o SVO. Então, as causas naturais, elas têm diversos fluxogramas. Mas uma coisa que é inevitável, quando a causa é uma causa externa, ou seja, é um acidente, né, ou foi uma violência, ou foi inclusive aí uma violência contra si próprio, né, um suicídio. Quando é causa externa, não importa. O corpo tem que ir para o Instituto Médico Legal e o perito lá do Instituto Médico Legal, ele que vai avaliar e vai preencher essa declaração de óbito. Não é à toa que isso aqui está em laranja, justamente para vocês não esquecerem. Causa externa é declaração de óbito emitida pelo IML. Bárbara, mas esse paciente se acidentou, foi para o hospital, foi entubado, acabou fazendo aí uma pneumonia, né, hospitalar, enfim, acabou falecendo de uma infecção e não propriamente dito aí do politraumatismo. E agora, do mesmo jeito, quem vai determinar, né, para onde esse corpo vai e onde vai ser preenchida a declaração de óbito não é a causa terminal, é a causa básica do óbito. Se a causa básica foi uma causa externa, por mais que a causa terminal tenha sido natural, ainda assim quem preenche essa declaração de óbito é o IML. Beleza? Vamos avaliar as alternativas então. A alternativa A vai falar que é o médico do serviço de verificação de óbito. O médico do SVO, ele vai avaliar óbitos por causas naturais, mas que ainda não estão bem esclarecidas, ok? Aqui foi um óbito por causa externa, porque esse paciente caiu aí de uma altura de 4 metros e sofreu aí um politraumatismo. O médico perito do Ministério do Trabalho, ele vai fazer o nexo causal, porque isso aqui é um acidente de trabalho grave, né? Ele vai fazer esse nexo causal, foi um acidente de trabalho, mas não é ele que vai preencher a declaração de óbito, beleza? A alternativa C vai falar em médico do Instituto Médico Legal, tá correto, esse é o nosso gabarito. E as alternativas D e E vão falar o seguinte: neurologista aí da equipe médica do pronto-socorro e médico socorrista que coordenou o primeiro atendimento ao paciente. Nada disso, tá? Os médicos plantonistas, eles não preenchem essa declaração de óbito porque foi uma causa externa. Então, gabarito, alternativa C. Se você permaneceu com qualquer dúvida, é só mandar mensagem que eu estou à sua disposição. Vejo você daqui a pouquinho na próxima questão. Até já! Olá!
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma questão aí do nosso banco de questões, dessa vez da Faculdade de Medicina do ABC, ano de 2022. A questão fala o seguinte, tela cheia. Num município hipotético com população de 100 mil pessoas, foram diagnosticados ao longo de um ano 10 casos de câncer de colo de útero, sendo que 2 desses evoluíram para o óbito. Para esse período, calcule os coeficientes para câncer de colo do útero solicitado nas questões seguintes. E aí ele pede para você o coeficiente de letalidade. Pois bem, primeiro ponto fundamental é você entender quem é o coeficiente de letalidade. Suponha então que você está em uma determinada população. Essa é a população saudável, ou seja, a população que tem risco de adoecimento, por exemplo, pela Covid-19. Então aqui nós temos apenas indivíduos saudáveis, mas que podem adoecer pela Covid-19. E aí digamos que a Covid-19 chega nessa comunidade e, é claro, infelizmente algumas pessoas vão adoecer. Então nós teremos casos dessa doença e esses casos confirmados formarão a população doente. Então perceba que agora eu tenho uma população saudável e uma população doente. Inevitavelmente, as pessoas que estão doentes, uma parte dessas pessoas que estão doentes, algumas vão falecer. E aí nós teremos óbitos por Covid-19. A letalidade é a proporção de indivíduos doentes que morreram, ou seja, daquela população de indivíduos doentes, quantos morreram? Essa é a letalidade. Então a fórmula da letalidade é essa aqui, olha. Número total de óbitos pela doença e a população que estava doente ou o número de casos confirmados. E aí, geralmente, a gente multiplica por 100. Então, em outras palavras, a letalidade nada mais é do que o risco de morte na população que estava doente. É muito importante você não confundir letalidade com mortalidade específica por uma causa. A mortalidade específica ela é diferente. Por quê? Porque ela é o número de óbitos em relação à população que estava saudável. Então, é o risco de morte na população saudável. Essa é a mortalidade específica por Covid-19, que é o exemplo que a gente está usando aqui. Já a letalidade é o risco na população doente, beleza? O que ele te pediu aqui? Ele pediu a letalidade. Então, vai ser o número de óbitos pela doença, que no caso é o câncer aí do colo de útero, e seguido aí dividido pelo número de mulheres que adoeceram por essa doença. Então, você vai dividir 2 por 10, vai multiplicar por 100 e vai achar uma letalidade de 20%. É importante também destacar que quando a gente fala de doenças gênero específicas, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de ovário, que são doenças que só podem acontecer em mulheres, a população saudável, caso você calculasse a mortalidade específica, não é o que ele pediu aqui, ele pediu letalidade. Mas se a questão pedisse a mortalidade específica, você dividiria o número de óbitos pelo número de mulheres, tá? Que é a população que pode adoecer por essa doença, e não a população total. A gente usa a população total da localidade como população saudável quando são doenças que todo mundo pode pegar. Beleza? Só um parênteses para aumentar aí os seus conhecimentos em relação a esse tema. Mas ele pediu a letalidade, risco de morte em indivíduos doentes. Nós temos aqui 10 casos, 2 óbitos, letalidade 20%. Gabarito, alternativa D. Se você permaneceu com qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. Vejo você na próxima questão, não saia daí. Tranquilo, pessoal? Por enquanto, vou só parar para beber uma água aqui. Letalidade não é difícil, O difícil é a gente fazer a conta na hora da prova, Porque tem que calcular na mão, sem calculadora. Muitas vezes a banca também não colabora, Traz aí uma questão com números mais difíceis, que tem casa decimal, uma loucura. Mas é isso, medicina preventiva é isso, tá? Qualquer coisa, vão deixando aí as dúvidas no chat que eu vou respondendo. Vamos lá. Olá, estrategista, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma questão de medicina preventiva, dessa vez questão do CESUPA, ano de 2022. A banca fala aqui sobre prevenção quaternária, vamos ler juntos.
constitui exemplo em que pode ser empregada a prevenção quaternária pelo médico. E aqui ele coloca 4 assertivas e quer que você aponte quais delas, né, qual é a assertiva, qual é a alternativa, perdão, que fala sobre prevenção quaternária. Pois bem, o primeiro ponto fundamental aqui, pessoal, é vocês relembrarem a evolução natural das doenças segundo Livell e Clark. Esses 2 epidemiologistas, eles falaram o seguinte, que toda doença apresenta 2 estágios. Apresenta um estágio pré-patogênico, ou seja, antes da doença incidir propriamente dita, e apresenta um estágio patogênico, que é aquele quando a doença realmente aparece na população ou na pessoa. E isso dá margem para alguns níveis de prevenção em saúde. Quando a gente fala em prevenção primária, nós estamos falando sobre ações em saúde que nós aplicamos ainda no período pré-patogênico. E o objetivo principal é prevenir a doença, ou seja, quando você aplica vacina em uma determinada população, quando você incentiva a atividade física, você está aí priorizando, né, a prevenção da doença em seu nível primário. Você não quer nem que a doença se instale, digamos assim. Mas, inevitavelmente, pode ser que essa doença se instale e aí você precisa trabalhar com outros níveis de prevenção. E aí nós teríamos a prevenção secundária e a prevenção terciária. Qual é a diferença entre elas? Na prevenção secundária, a doença já existe, mas ela ainda não causou complicações. E o seu objetivo é limitar o dano causado por aquela doença. Você quer evitar que aquela doença progrida. Então, todas as ações, né, que envolvem diagnóstico precoce, como rastreamento, né? Rastreamento, diagnóstico precoce propriamente dito, né? Porque o rastreamento é na fase assintomática, o diagnóstico precoce é na fase sintomática e os tratamentos, eles visam limitar o dano, evitar que isso progrida de alguma forma. Então é prevenção secundária. E a prevenção terciária é quando, infelizmente, você já tem complicações, principalmente perda de função. Por exemplo, paciente que sofreu acidente vascular encefálico e perdeu função motora, e aí você precisa mandar para reabilitação ou para fisioterapia para recuperar aquela incapacidade, ou caso você não consiga recuperar aquela incapacidade, você consiga limitar a progressão daquela incapacidade. E isso é prevenção terciária. Então, de acordo com o modelo de Livell e Clark, a gente tem esses 3 níveis de prevenção. Mais recentemente, né, os epidemiologistas falam em mais 2 níveis de prevenção. E esses 2 níveis têm relação com a prevenção da iatrogenia. A gente tem, então, a prevenção quaternária e a prevenção quinquenária. A prevenção quaternária é aquela onde a gente atua diretamente no nosso paciente. A gente deixa de prescrever alguma medicação que não vai ter benefício, ou a gente deixa de solicitar algum exame que também não vai ter benefício. E isso é prevenção quaternária. E a prevenção quinquenária? A prevenção quinquenária seria a gente prevenir o burnout médico. A gente sabe que médico trabalha muito e médico está muito propenso ao esgotamento profissional. E se você tem um médico esgotado profissionalmente, ele não vai atuar da forma como ele deveria e ele vai acabar cometendo alguma iatrogenia no paciente. Então, quando a gente atua no médico de forma a prevenir a iatrogenia no paciente, a gente tem a prevenção quinquenária. Ok? Vamos então para as alternativas. Ele quer uma que fale sobre prevenção quaternária. Vamos lá. A primeira alternativa vai falar sobre desestimular a prescrição de antibióticos em casos de resfriado comum. Perfeito, pessoal. Por quê? Antibiótico a gente usa para bactérias. Resfriado comum é uma virose, né? Ele é causado por um vírus. Então, não tem por que a gente usar antibiótico em uma doença que é sabidamente viral. Então, por enquanto, a gente já achou o nosso gabarito aqui, que é a alternativa A. E as demais assertivas? São quais tipos de prevenção? Vamos lá. A alternativa B vai falar sobre recomendar fisioterapia para reabilitação de pacientes com sequelas de AVE. Isso aqui é prevenção terciária. A alternativa C vai falar sobre recomendar a utilização de hipoclorito de sódio na água para consumo humano, para prevenir o quê? Doenças infecciosas. Então, isso aqui pode ser prevenção primária, mas se você jogar esse hipoclorito na água de abastecimento como um todo para a população toda, pode ser até prevenção primordial, que é aquela que você aplica, é uma espécie de prevenção primária, que você aplica na comunidade como um todo. E a alternativa D vai falar sobre estabelecer o isolamento de pacientes com Covid-19. Aqui tem treta.
tá? Em teoria, você isolar um paciente que está com Covid-19, você está fazendo prevenção o quê? Primária, você está impedindo que outras pessoas peguem a doença. Mas existe uma referência, né, que é o livro do Rocco, muito utilizado nas provas de residência médica, que diz que isolamento de pessoas com doenças infecciosas seria prevenção secundária. Pois é, ninguém sabe se Rocco errou ali na hora de digitar, mas isso vem caindo nas provas de residência médica e se a bibliografia for o Rocco, tem que colocar prevenção secundária, não seria prevenção primária. Beleza? Então, gabarito aqui, alternativa A. Se você permaneceu com qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. Vejo você na próxima questão. Até já! Pessoal, vi que vocês estão com dúvida aqui, né? O Henrique falou o seguinte: professora, na primeira questão, eu tenho dificuldade de diferenciar integralidade de coordenação do cuidado. Sim, a integralidade é o seguinte: quando você está vendo um paciente de forma integral, você está olhando todos os setores de vida daquele paciente. Você está com o seu João na sua frente. E aí seu João está falando para você que tem muita dor de cabeça nos últimos tempos, né? E aí você começa a puxar dele, né? Aí você não detectou nenhum sinal de alarme. Aí você fala: seu João, como é que estão as coisas em casa? Ai, doutora, está muito difícil. Ou doutor, está muito difícil. Eu estou me separando da minha esposa. Ou eu tenho um filho que eu acho que está envolvido com drogas. Você vai puxando a integralidade. Você vai olhar toda a vida daquele paciente. Você não vai olhar só o biológico dele. Você não vai só olhar o orgânico, digamos assim. Você vai olhar as relações familiares, você vai olhar as relações sociais, inclusive no trabalho, tá? Muita gente vem desenvolvendo depressão e ansiedade por conta das relações trabalhistas, principalmente porque agora está todo mundo em home office. As pessoas não têm mais contato. E o ser humano foi feito para ter contato com as pessoas, né? Então isso adoece. Então a integralidade é isso, né? Em nível de atenção primária à saúde. Quando você fala no SUS, você vai até um pouco mais além. A integralidade seria o seguinte: o paciente precisa vacinar, tem esse serviço no SUS. Esse paciente adoeceu e tem um câncer, tem serviço de oncologia no SUS. Ah, esse paciente fraturou a perna, não tem problema, tem ortopedia no SUS. Ou seja, você está vendo ele como um todo, você está conseguindo fornecer aquilo que ele precisa. A coordenação do cuidado ela favorece a integralidade, mas ela favorece da seguinte forma: a coordenação do cuidado está centrada na equipe de saúde da família, é a comunicação. Né? Você tem um paciente que está sendo atendido integralmente pelo SUS, mas tem que ter alguém que consiga reunir essas informações, porque senão esse paciente vai ficar perdido. Ele vai chegar para você e vai falar assim: poxa, doutor, eu fui no ortopedista, mas eu não sei o que ele passou para mim. Ou seja, ele está andando em todos os serviços do SUS, mas ele, claro, não lembra quais são as medicações que foram prescritas, qual foi o tratamento prescrito. Você, como médico de família ou a equipe de saúde da família, tem a obrigação de conversar com todos esses serviços e reunir as informações. Então, essa reunião de informações é a coordenação do cuidado. Você tem tudo descrito no seu prontuário. Ah, eu esqueci qual é o remédio que eu estou tomando. Não tem problema, tá aqui. Porque eu lembro que o senhor trouxe um papel, um encaminhamento de contra-referência e eu anotei aqui. Então, a coordenação do cuidado é isso. É a reunião de informações e a capacidade de comunicação. E a integralidade é oferecer todos os serviços para o paciente. E é claro que se você tem uma boa coordenação do cuidado, se você reuniu todas essas informações de forma correta, isso vai favorecer a integralidade do paciente. Beleza? Ficou claro?